Saudações! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 230, o famoso 230. O meu nome é Guilherme e eu estou aqui com a sala cheia, a sala virtual, claro, né? Cheia, o Icarão, o grande Gibson e a Ana estão aqui, tudo certo? Aê, maravilha. Tudo bem. Saudade de vocês, hein? Tá tudo certo. Fazia um tempo, né, cara, que você não aparecia por aqui. Fazia tempo. Eu gosto de voltar em semanas felizes, semanas com perspectivas boas. Pô, você gostou, cara, do 4x0, então? Foi isso? Caramba! Nossa, é verdade, foi essa semana. Ó, tá vendo? Teve um resultado tão bom depois que eu até esqueci que foi essa semana. Ele pulou, ele foi do Fluminense pro Não, esporte faz e muito esqueceu, tempo velho. já. Esqueceu. Volta com essa semana, faz muito tempo já. Adoraria ter esse poder do Icarão de esquecer certas partidas, mas não fui capaz ainda de esquecer a traulitada que a gente levou na segunda-feira, apesar da recuperação posterior, né, contra o Sport, uma vitória relativamente tranquila depois que o time se acalmou e tal. Conseguimos um 3x0 ali, mas o Corinthians nessa rodada do fim de semana, justamente porque jogou na quinta, não jogou ainda. Vai jogar na segunda-feira, amanhã, portanto, estamos gravando este podcast no domingo, né? Novamente é uma semana que o Corinthians joga segunda e quinta-feira, né? E a rodada até o momento tem sido muito boa pro Corinthians, né, Ana? O Corinthians, a perspectiva de uma vitória amanhã, o Corinthians vai subir bem na tabela, né? O Corinthians, dependendo da rodada aí do término, pode subir para sétimo e ficar a 3 pontos do sexto e do quinto colocado. Então vai ter uma perspectiva boa. Eu acho que amanhã é uma vitória, não diria nem de 3 pontos, diria de 9 pontos, assim, porque amanhã nós vamos ter certeza do que o Corinthians vai brigar pelo campeonato. Se vai brigar para uma Libertadores, assim, e pensando lá ainda até numa Libertadores direto, ou se nós vamos, no máximo, uma pré aí. Verdade, o jogo de segunda-feira, diga-se de passagem, é contra o Red Bull Bragantino, certo? Na Neoquímica Arena, 8 da noite, na segunda-feira. E o que você espera do Corinthians essa semana, Gibson? O que você acha que... A Ana deixou aí uma questão, né? Qual a perspectiva para o Corinthians esse final de temporada? Olha, essa primeira partida contra o Red Bull vai ser uma partida difícil, cara, porque o Red Bull vem numa ascendente no campeonato. Eu acho que vai ser uma partida muito mais dura do que contra o Sport, né? O que não significa que não dá pra ganhar o jogo. Eu acho que dá sim. Tem tudo pra ganhar mais 3 pontos, depois contra o Santos mais 3 também. Contra o Bahia. Bahia. Não não é 17. O Santos é na outra semana, né? É verdade. Exatamente. Contra o Bahia. Esse do Bahia é jogo atrasado, né? O atrasado, exatamente. Isso aí. Então, bicho, nada então que impeça a gente de ganhar 6 pontinhos numa semana e colar ali no G5, né? Mas eu concordo com o Gibson, porque eu acho que e a Ana falou bem do divisor de águas, porque eu acho que o jogo de amanhã pode mostrar o que é o Corinthians hoje, sabe? A gente passou 7 jogos aí de invencibilidade, né? Uma crescente absurda, assim. Eu vou ser franco com vocês que a sensação que dá é que se o Mancini tivesse entrado antes, talvez a gente estaria ali, sabe, G4 já, com certeza, disputando ali alguma coisa assim, porque, a melhora foi muito grande. Mas é aquela história do 880, né? Ao mesmo tempo que teve isso, aconteceu esse negócio, esse deslize grande aí na segunda-feira. Sei lá, de uma forma otimista, eu não gosto de pensar que o Corinthians é aquele da segunda-feira. Eu acho que ali foi um negócio completamente atípico, um ponto fora da curva. E eu gosto de pensar que o que aconteceu na quinta-feira, né, com o Sport, não só é reflexo daquelas outras 7 partidas que a gente estava invencível, mas eu quero acreditar que é o que vai acontecer essa semana também, porque concordo com o Gibson, por mais que o Bragantino seja muito complicado, porque vem nessa ascensão, o Corinthians tem, assim, jogando o futebol que jogou contra o Sport, o Corinthians tem total condição de passar o carro, e contra o Bahia também. Eu
eu acho que é uma semana para 6 pontos, cara. O Mancini na coletiva, no meio da semana, depois da partida de segunda-feira, na partida de quinta-feira, ele falou que isso um pouco. Ele classifica essa partida de segunda um ponto fora da curva, como o Ícaro falou, é exatamente como ele classificou também a partida anterior que a gente tinha levado a goleada, né? Contra o time carioca. Mas me preocupa um pouco esses pontos fora da curva. Eu gostaria que eles fossem mais raros. Mais quando eles são fora, quando eles são fora, a gente leva um sacode aí que não é legal não, velho. Isso eu não gostei não. Claro, o trabalho do Mancini, não vou dizer que tá começando, mas ele tá achando o rumo do Corinthians ainda e tudo mais. Mas não pode ficar levando essas goleadas desse jeito. Não, acho que isso prejudica demais o ânimo da equipe e o torcedor também, né? Começa a levar tantos gols, assim, jogos importantes desses, o Tigrano vai sofrer muito, né? Frank Barbosa falando, se tirar o jogo, temos chance de ganhar. Mas se entrar com um a menos é difícil. Assina embaixo. Eu acho que o João vai jogar, velho. Acho que o João vai jogar. Eu também acho que ele vai, porque o Mancini vai insistir, mas eu acho que não deveria. Eu até acho que o Jô, ele tem marcado alguns gols, né? Nessa volta e tal, não tá jogando, ele tá deixando dele. Oportunista, cara, aquele botinho que o goleiro deixou no pé dele. Ele marcou o primeiro gol na outro jogo anterior, na vitória, foi goleada depois, mas ele marcou o primeiro gol, que é importante, abrir a porteira, e depois ele marcou o gol da virada contra o Goiás, não foi isso? Foi. Gols importantes. Esse último foi o terceiro, já tava resolvido, uma partida tranquila. Mas o Jô tem Não, eu sei, mas ele não cria jogada. O time fica ali jogando com um a menos. Se não cair uma bola no pé dele ali na frente do goleiro, ele não vai fazer nada. Eu concordo. Se o Jô não tivesse... Enfim, eu acho que ele vai jogar. Todo mundo aqui acha que ele vai jogar. Acho que ninguém acha que o Mancini vai... Alguém acha que o Mancini vai tirar o Jô? Mesmo o Gibson, que é contra o Jô, vai... Eu não acho, mas eu gostaria. É que são duas coisas diferentes. Então, são duas coisas diferentes. Se o Mancini vai colocar o nosso, se a gente é a favor ou não. Exatamente. Mas assim... Quem é o reserva dele? O Davó nem no banco tá ficando. Não existe alguém ali pra colocar. Mas eu não acho que tem que colocar um cara de referência ali na frente, meu. Joga com o Otero e com o Vital, velho. Não, eu não consigo entender essa coisa que o Corinthians tem com a base, porque o Yuri Alberto tem 19 anos, o Caio Jorge tem 18, o Cauê tem 19 e a gente fica vendendo no sub-20. Eu acho que o Mancini tem esse elenco, ele não vai chamar os garotos agora. Eu espero ver mais esses garotos no resto da temporada, né? No resto do ano, né? Não dessa temporada. Entendi. Eu acho que eu concordo. O João não tá jogando. Não, podia produzir mais? Podia, mas eu acho que se colocar, por exemplo, o Gibson falou Vital e Otero, vai mudar demais o esquema, vai mudar a posição desses jogadores que estão produzindo no lugar que o Mancini tá colocando. Pode ser uma solução que colocar e magicamente dá certo. Mas eu não vejo essa preparação, eu não vejo ele fazendo essa alteração durante a partida, inclusive. Então não vejo como fazer isso agora. E, como eu falei, o Jô tem marcado os seus golzinhos, então não tá passando em branco assim a ponto de tirar ele justamente por não fazer o que ele deveria fazer, que é o centroavante. Mas eu concordo, o Jô precisa produzir muito mais para esse time engrenar, para o time começar a jogar melhor ofensivamente, né? Apesar de que também nas últimas partidas o Corinthians tem criado demais, boas chances ofensivas, mesmo com o Jô ali, tem criado muito mais do que o resto da temporada inteira, né? O problema era muito mais o Thiago Nunes e o Coelho do que o Jô. O Frank Barbosa postou uma aqui e falou: e o dilema? Cantígio tem um passe ótimo, mas não corre. E Ramiro corre como um louco, mas erra 99% dos passes. Dá pra juntar os dois, né? Fazer uma média. Eu acho que o Mancini já resolveu esse dilema. Eu acho que sim também. É Ramiro. Ramiro e Gabriel. Ramiro e Gabriel, e o Cantígio vai ficar... Ramiro é mais raçudo também, né? Acho que ele tá preferindo o Ramiro. Também não vejo o Mancini com essa dúvida, como o Frank colocou ali, né? E Vital e Otero? Então, essa é uma questão, a gente precisa conversar um pouco. O Vital, o Otero saiu porque pegou a Covid, está de fora. Deu espaço pro Vital. Foi lá passar o ano novo com o Imperador, pegou Covid. Pegou Covid, deu espaço pro Vital. E o Vital, mal aproveitou a chance, né? São 4 partidas, 3 gols. É a fase mais goleadora do nosso menino carioca. O Otero voltou a treinar esses dias, né? Anteontem, eu acho.
Eu acho que nessa primeira partida vai o Vital de novo. Depois, na próxima de quinta-feira, talvez o Otero... Se o Vital marcar mais um, aí o Otero vai ficar no banco. Agora, se não, pode ser que o Otero... Essa é a minha opinião. O que você acha, Ana? Eu acho que vai Vital também. E acho que se fizer uma boa partida, mesmo que não marque gols, acho que vai continuar. Acho que não vejo o Mancini ter essa predileção toda pelo Otero. Se fosse o Casares, aí era outra história, porque a gente já elogiou o Casares várias vezes, mas o Otero... Também acho. Você colocaria quem, Gibson? Não, cara, no atual momento o Vital, mas eu acho que o Otero ele vinha fazendo bons jogos ali antes da Covid, né? No final do ano. Vinha. Então, eu não sei, cara, eu ainda procuraria um jeito de jogar sem o Jô ali na frente, cara. Pra mim, a vaga que tá disponível é do Jô. Eu acho que o Bozelli tá fazendo falta. Entre os dois, acho que eu votaria com o Vital, mas eu tentaria dar um jeito de jogar com os dois jogadores na frente da área ali. Vamos lá, o Vital esse ano jogou 31 partidas pelo Corinthians, né? Marcou esses 3 gols nas últimas 4 partidas, quer dizer, as outras 20 e tantas partidas ele não produziu ofensivamente, ainda não tem nenhuma assistência no ano. A média dele da Irmandade Corintiana é 3,85. O Otero jogou 17 jogos, marcou 2 gols, tem uma assistência. A média dele da Irmandade... Eu não sei se eu entendi errado. A média do Vital é 3,85? 3,85. De nota. Bela média. 31 partidas, né? Nas últimas 4... Naquela traulitada da segunda-feira, todo mundo levou nota baixa. Mas nas outras 3, ele levou uma nota melhor, né? Tem que se falar isso. Sim. Mas a média dele no ano é 3,85. Ele que jogou a temporada inteira. A gente fala ano aqui, confunde ano com temporada. Mas a nota dele na temporada toda é 3,85. Ele que jogou a temporada inteira, né? O Otero, que chegou no meio, jogou apenas 17 partidas, marcou 2 gols, tem uma assistência, quer dizer, ofensivamente ele tem menos partidas e também produziu menos, né? O Vital já marcou 3, tá igual, né? 3 gols, o dele 2 gols, uma assistência. E a média do Otero na Irmandade Corintiana é mais alta, é 4,38. Também. Bela média. Ninguém passava de ano aí, né? Não, justamente porque a gente passou uma fase bem ruim. As médias têm aumentado recentemente, mas a maior parte do ano elas foram bem ruins. Aquele aluno que estuda só no fim do ano, é isso que tá querendo dizer, né? Mas enfim, pelos números do Vital e do Otero, você escala quem, Carão? Eu vou fazer as vezes do Gibson aqui, eu concordo plenamente com ele, cara. Eu tentaria ir com os dois. Eu tiraria o Jô, eu jogaria com o Gustavo Silva, com o Vital, Casares e Otero no meio. Eu tentaria fazer o Otero ser meio que o Rodriguinho, assim, da temporada. Isso é o que eu faria. O Mancini, eu acho que ele não vai fazer isso. Eu acho que ele vai com o Vital. Até porque eu nem sei se o Otero voltou a treinar, mas precisa de negócio de condicionamento, essas coisas e tal. E, cara, esse negócio do Vital, ninguém tava esperando que ele ia jogar desse jeito, assim. Tipo, em tempos normais, a gente nem teria essa discussão. Tipo, com tudo que aconteceu no passado, nem teria discussão. O Otero ia voltar, ia dominar e o Jô ia ficar lá na frente e tudo mais. Olha que ponto chegamos. O Vital tá jogando tão bem que a gente tá discutindo se o Otero tem que entrar no lugar dele ou não. Pois é, o genial Mancini conseguiu fazer o Vital. Eu ia falar isso, é coisa do genial Mancini. Produzir alguma coisa. Genial Mancini, exato. O Vital já teve vários treinadores que passaram por lá e ele não conseguiu produzir o que ele tá conseguindo agora. Mérito do genial aí, do mancinismo. Que fez, mas aí exatamente, que ele colocou, já é público, né? Fez o cara treinar. Você precisa treinar finalização, preparou treinos específicos pro Vital fazer isso. E não à toa, acho que em 2 gols, pelo menos, ele foi lá e cumprimentou o Mancini, né? Foram gols bonitos, de fora da área, não foi... Se o Gibson reclama do Jô de centroavante ele marcando de rebote, o Vital, né, construindo jogadas e tal, fora da área. Mas esse é um defeito do Vital que ainda não foi desconstruído ainda, não foi melhorado. Ele não pisa na área direito. É difícil ver o Vital pisar na área. Por isso que eu defendo o Otero, porque eu acho que o Otero, ele pode pisar na área, como, por exemplo, o Rodriguinho fazia há alguns anos. Eu acho que o Mancini não vai fazer isso. Eu acho que realmente o que o Gui tá falando é verdade, porque fazer isso envolve também mudar o esquema de jogo, né? Vai parar um pouco esse esquema do pivô do jogo, ou então de lançar a bola talvez para ele.
vai ter que mudar um pouco o esquema, mas é o que eu faria. E eu acho que nesse próxima partida, contra o Red Bull Bragantino, eles vêm mais fechadinho, né? Aí talvez a altura do jogo possa ser interessante contra os zagueiros e tal. Não vai ser um jogo que vai ter tanto espaço assim, eu imagino, né? Na semana passada a gente errou o que a gente imaginava para a primeira partida, mas enfim. Olha, eu tenho uma certa dúvida se o Red Bull vai vir tão fechadinho assim. Eu acho que não cara? vem não, eu também. Porque não o Red Bull, eu tava olhando as não. últimas partidas aqui, cara, o Red Bull empatou com o Atlético Mineiro, ganhou do time da Vila Sônia, ganhou do Ceará e ganhou de mais alguém, esqueci agora. Cara, ele então tá vindo pra cima, o Bragantino tá vindo pra cima, cara. Ele tá mordendo. Eu até gosto se ele vier pra cima, porque aí vai sobrar mais espaço pra gente. Eu também acho que é mais jogo pra nós. Se costuma jogar melhor, assim. Não, com o jogo de contra-ataque. Mas tem um jogador que tá se destacando. E apesar do jogo causar essa discórdia aqui, esse jogador, que é o Mosquito, não vai causar tanta discórdia assim, né? Nas últimas partidas da Fiel. O Nicolas Cage da Fiel. Ele falou que não gosta de ser chamado de Nicolas Cage, mas permitiu que a gente chamasse ele de Mosquito. Então eu vou começar a chamar ele de Mosquito aqui. E a Irmandade também vai falar de Mosquito. Que eu gosto nunca deixei ele chamar ele de Mosquito. Acho legal. Então, mas aqui no começo ficou essa frescura. A Irmandade tinha mudado agora. Não, agora vai ser Mosquito mesmo. Ele liberou. Enfim, o Mosquito, 20 jogos na temporada, 3 gols, 2 assistências. E a média dele é maior que a média do Vital e do Otero, que é o time passado, mas agora há pouco, né? 4,42. E ele realmente está jogando bem. Eu acho que o Mancini tentou alguns jogadores, ele deu chance até para outros jogadores antes do Mosquito, né? O Natel, o Everaldo. O Mantuan acabou se machucando, enfim, tá fora. Mas o Mosquito chegou e tá mostrando serviço, né, Ana? Hoje a gente não consegue pensar aí que... Antes a gente tinha uma certa dúvida, né? Coloca o Ramiro ali naquela posição e aí arruma outro cara no meio campo, seja o Cantígio e tal. Agora não, o Ramiro fica no meio e vai de Mosquito na direita ali com o Fagnão, né? Eu acho que ele tem jogado muito bem. Tem a qualidade do drible, eu acho que é o único que eu vejo fazendo 1 contra 1 nesse elenco do Corinthians. O Everaldo fazia isso no Fluminense, parece que no Corinthians esqueceu lá no Rio como é que faz. E é o único que eu vejo tentando fazer velocidade, inclusive no jogo trágico da segunda-feira, no primeiro tempo, foi o único que conseguiu ficar com a água um pouquinho acima do nariz, né? O resto foi tudo bem ruim. Ele tem mostrado o valor dele, agora vamos esperar. Vamos esperar ver se ele faz um outro jogo bom aí. E você, Gibson, você tem muita coisa contra o João. Tem alguma coisa contra o Mosquitão? Não, cara, acho que o Mosquito vai ser uma baita surpresa no ataque, cara. Eu sou fã do Mosquito, bicho. Tem que continuar picando os caras lá na frente, mano. Cara, ainda bem que esse cara se achou aí, foi uma grata surpresa e tá rendendo bem. Assim, o Corinthians tem um histórico interessante de jogadores que, cara, às vezes chegam e demoram um tempo pra engrenar, né? Tem um monte de exemplo, assim. E, espero que o Mosquito seja isso, seja exatamente isso, assim, demorou um tempo aí pra engrenar, acho que ele foi com empréstimo pro Paraná, se não me engano, alguma coisa assim, Curitiba, não sei. Quem sabe, cara, quem sabe ele é mais um desses exemplos aí que demorou. Olha o Renato Augusto aí, onde é que tá hoje. O próprio Romero. Ele cita o Renato Augusto. Podia citar o Ralf, o Paulinho, podia citar o Marinho. Tem vários, né? Tem vários exemplos aí, mas, o Renato Augusto, eu lembro, por conta de lesão, uma série de coisas, também demorou pra engrenar pra caramba. A questão do Renato Augusto era outra, enfim. Mas o próprio Romero ficou na reserva há muito tempo. O Romero, acho que tem vários exemplos bons pro Mosquito se espelhar aí, com certeza, na minha visão, hoje ele é um dos mais regulares do time já, há algum bom tempo. Não, também acho. Como eu falei, a gente não consegue imaginar mais essa escalação dos 11 ali ser um Mosquito. Se com o Vital a gente pode ficar na dúvida, com o Jô também rola esse trauma aí, tudo mais, agora com o Mosquito não. O Mosquitão tá garantido aí nos 11 que começam no Corinthians, tá aproveitando a sua chance. Eu vou te falar, cara, pra mim não é surpresa não, por incrível que pareça, não acredito que eu vou dizer essa frase, mas pra mim hoje o Corinthians é Mosquito, Vital e mais 9. E mais 9 já. Botou o Fagner, nem o Cássio, o Fagner, o tio Chico, o Cássio, ninguém é importante. Esses caras não amarram as chuteiras do Mosquito.
Mosquito é seleção. Bom, a gente acabou falando bastante dessa partida contra o Red Bull na segunda-feira, o Red Bull Bragantino, mas a gente tem outra partida na quinta, né? Contra o Bahia. E, Gibson, você lembra a última vez, essa partida contra o Bahia? Na Fonte Nova, né? Fora de casa, quinta-feira, 7 da noite. Que horário, hein? 7 da noite. Louco, hein? E, Gibson, você lembra a última vez que o Corinthians foi à Bahia e ganhou do Bahia? Pô, tu não lembra nem a última vez que eu fui à Bahia, vou lembrar quando o Corinthians foi lá e ganhou. E você, Ana? Acho que foi 2017. Foi 2014 que o Corinthians foi lá e ganhou. Senhora, faz tempo. Então, já faz um tempo o Bahia, que tá atrás na tabela, né? Tá ali na zona de rebaixamento e tudo mais. Mas tá na hora do Corinthians conseguir mais uma vitória lá na Fonte Nova, né? Opa! O Bahia que vai vir, cara, babando, né? O Bahia tá na zona de rebaixamento, né? Tá com um jogo a menos, que é esse que ele vai fazer com o Corinthians. Mas hoje tá na zona de rebaixamento, 3 pontos atrás do Fortaleza, pelo que eu tô vendo aqui, e acabou de perder pro Sport 2-0, que é um concorrente direto, né? Na briga. Então, cara, acho que o Bahia vai vir pra cima, assim, vai tentar jogar bem pressão mesmo, porque os caras precisam muito, não que a gente não precise, óbvio que precisa, mas os caras estão bem complicados ali na luta pela degola. Você acha que eles, jogando em casa, eles vêm pra cima, então? Eu acho que eles vêm pra pressionar, cara. Eu acho que eles não têm outra saída. Você não acha? Eu acho. Eu não acho, não. Você acha que Acho ele vai que tentar arrancar um ponto? Pô, não. O ponto já começa o jogo com um ponto, né? Eu acho que é isso que vão pensar. Vamos começar aqui, fechar aqui a casinha, num contra-ataque, de repente a gente acha um golzinho aí, que nem o Corinthians já ganhou assim, enfim, ele vai fazer isso. Acho que vai fazer isso aí. Putz, cara, eu não acho não. Eu acho que eles vêm pra cima. Eu acho que a situação deles na tabela não permite que eles fiquem fechados esperando o contra-ataque, né? Porque eles não estão, eles já estão dentro da zona de rebaixamento com 32 e o time que tá fora tá com 35, o primeiro time. Então eles estão precisando de ponto urgente, não adianta eles ganharem um pontinho, eles não estão brigando com 2, 3 times pra ver quem fica ali na zona de rebaixamento, eles estão atrás do primeiro colocado fora da zona de rebaixamento, eles precisam desesperadamente sair dali, né? Eu não sei se o desesperadamente vai ser contra o Corinthians, mas eles vão tentar, e eles estão precisando do resultado, então eu acho que eles vão vir pra cima sim. Na última partida, o Jefferson saiu machucado. E aí o Bruno Mendes vai ficar mais de um mês fora, né? Então ele deve voltar só no Paulista, provavelmente. Vai perder o brasileiro, né? Bruno Mendes vai ganhar uma sequência de jogos aí interessante. Eu acho que o Bruno Mendes fez jogos melhores do que o Jefferson, na média. Então, tô apostando, como o Ícaro apostou antes do cara assinar, de que o Bruno Mendes vai ganhar titularidade. Eu acho que ele vai ganhar. Eu não passo frio porque estou coberto de razão. Bruno Mendes é seleção. Mas eu vou te falar que o Bruno Mendes, cara, o Jefferson vai ter um trabalho complicado aí, né? Porque o contrato dele, se eu não me engano, é até metade do ano. O Jefferson vai precisar meio que tirar o tempo perdido aí pra conseguir ficar, né? Porque digamos que o Bruno Mendes, enfim, se consolide aí, o Jefferson deve voltar só... A gente tá aí na meados de janeiro, ele deve voltar lá pra março, né? Até voltar de lesão, se condicionar de novo e tal, ele deve voltar pra março. O Jefferson vai ter aí, acho que uns 3 meses de contrato pra tentar mostrar serviço pra ficar, né? A não ser que o Bruno Mendes comece a fazer muita cagada. Aí é outra história. Mas se o Bruno Mendes aproveitar essa chance, A única o Jefferson... coisa que me preocupa é que o Bruno Mendes tá pendurado. Aí vai o Marlon, né? Nossa. Mas eu falei esse negócio do contrato porque eu vi uma notícia, eu lembrava que eu tinha visto. Essa semana perguntaram pro Jefferson na coletiva sobre o contrato dele, a renovação, que vai até dia 30 de junho. E ele meio que evitou dar mais detalhes e tal. Ele falou, tento não pensar nisso, não quero me precipitar. Ele saiu meio que pra tangente, assim. Parece que não estão rolando conversas agora em sentido de renovação. Também é cedo, né? Eu sei que é cedo, mas... Enfim, é um jogador importante, de certa forma, tecnicamente falando, pro Corinthians no plantel, né? Como a Ana falou agora, por exemplo, se o Bruno Mendes sai, Jefferson machucado, vai entrar quem? O Marlon?
preocupante. É que o Corinthians tem outros zagueiros. Tem um zagueiro subindo, tem o João Vitor, que tá no Atlético Goianiense, que já jogou com o Mancini, inclusive. Então a zaga tem outras possibilidades. O próprio Avelar, que também vai se recuperar de contusão, aí deve voltar até o meio do ano. Então tem outras possibilidades aí que a urgência que a gente tinha para pegar o Gemerson talvez não exista mais em março, né? Sei lá, quando ele voltar, e aí, ou quando voltarem as conversas para uma possível renovação. A contusão aí vai prejudicá-lo, ele que vinha sendo o titular, né? Mas eu acho que é isso. Tem alguma novidade das meninas essa semana, Ana? Alguma coisa Não. que você viu? Começou a semana de treinamento agora. As meninas que renovarem, as novas já se reapresentaram. Ainda não temos nenhuma novidade sobre quem vai ser a nova goleira. Por enquanto a Tainá está treinando de titular. Nós vamos aguardar aí. As competições são só em março, né? Começa com a Libertadores. A gente tem um assunto importante aí para falar também do patrocínio do Corinthians, né? Que vai mudar, né? A BMG, acho que não sei se o pessoal acompanhou aí, a BMG vai para Omoplata. Errado. Oplata, obrigado. Mas o Corinthians deve anunciar amanhã. Saiu uma notícia ontem que o marketing deve anunciar o novo patrocinador amanhã. E tudo leva a crer. A Neoquímica, né? Tem o acordo para o espaço aqui na frente. E se eu não me engano, o time feminino, eu acho que ele tem um patrocínio diferente, pelo que eu tô vendo aqui na. Ele ganhou um patrocinador novo agora, a torcida do feminino. Mas é na barra da camisa. Na barra da camisa, né? Ele tem um patrocinador novo. É o Telvoip, telvoip.com.br. E a BMG também vai para a Omoplata da feminina. O acordo com a BMG, ele devia ir lá pra puta que pariu, né? Mas enfim, foi pra Omoplata e ganhou uma extensão, inclusive, no contrato. Mas justamente porque o comprador do name rights, a Neoquímica, quer colocar o seu nome também na camisa do Corinthians e aumentar essa sinergia, essa palavra que está na moda, essa sinergia com a torcida e com a equipe do Corinthians. O que é mais do que válido, né? Eles já tinham dado, mesmo no anúncio da Neoquímica Arena, eles também deixaram claro que queriam estar na camisa, tinha um papo muito forte nesse sentido de bastidores. Aí coube ao marketing do Corinthians costurar chegar na BMG e costurar, né? Ô meu filho, você não paga nada, vai pra Omoplata e deixa a gente colocar dinheiro aqui no peito. Foi basicamente esse o papo que rolou, a BMG falou beleza e tá tudo bem. E outro detalhe também que foi, não sei se por causa do Covid ou por causa do Corinthians, foi o ano que a Neoquímica, a Ipera-Pharma, vendeu mais genéricos em todos os tempos dela lá. Não, por causa do patrocínio, mano. Não tem nada a ver com a pandemia. Uma pandemia, ninguém vende remédio em pandemia. Agora, botou no nome do Corinthians, vendeu remédio. O que é uma pandemia perto de um patrocínio do Corinthians, né? Exatamente. Alguma coisa tinha que ir de bom da BMG, né? Pelo menos agora eles também estarão no uniforme feminino, e não só no masculino. Mas a gente tem que pensar, vamos esperar um pouco o anúncio desse patrocínio também. Porque a gente precisa ver exatamente que números vão ser esses de patrocínio da camisa, né? Se não vai ser uma coisa que tá casada com naming rights, o Corinthians pode ser que não ganhe nada, que talvez já tivesse sido acertado antes e que agora que tá indo. Esses rolos que a gente costuma... Né? Esses rolos que a gente costuma ver. Né? A gente costuma ver muito isso, né? Então, mas a gente não vai saber essa semana, a gente vai saber daqui 6 meses, né? Amanhã eles vão anunciar, vão dar um valor, a gente vai ficar tudo empolgado. Vamos fazer até uma lista, vai dar 30 milhões, vamos fazer uma lista de contratações que o Corinthians pode fazer com 30 milhões. Já começa a fazer a listinha, né? Aí daqui 6 meses eles falam, não, mas tá lá o valor. Não é bem assim, né? Exato. Como, aliás, foi o BMG também foi assim, né? Enfim. Então vamos aguardar esses números e vamos esperar um pouco mais para ver se isso se confirma ou não, né? Mas acho que é isso para essa live, essa gravação do podcast. Tá bom demais. E vamos encerrando esta live, esse podcast 230, com o Icarão, lembrando as nossas redes sociais. Eu ia falar isso, põe o traidor aí pra falar dele. Traidor, mas que gratuito, cara. Não, você falou que você gostou dessa semana, você merece. Você falou que você voltou numa semana boa. Toma! Em
em minha humilde defesa, nós estamos no domingo, já faz de fato quase uma semana que aconteceu esse partido do dia. Não, mas não só você tem que falar o nome das redes, como tem que falar o nome das redes ao contrário, que nem o Rito Suplique. Pô, aí já é pedir um pouquinho demais, né? Mas vamos lá. Quais são as nossas redes sociais, Icarão? Vamos lá, a gente tá no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter, no SoundCloud, no Telegram, TikTok, Deezer, Spotify e iTunes. Todos eles na Irmandade Corintiana, com TH, só no Twitter, que é Irmandade Timão. Eu acho que o Mancini tá treinando o Icarão, hein? Por isso que ele conseguiu. E sem gaguejar, hein? E sem gaguejar. Ele fez o Vital jogar e tá fazendo o Icarão lembrar as nossas redes sociais sem gaguejar. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado e vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Abraço! Boa semana!